cara tá me zoando. Eu falei literalmente que eu tô pra baixo, que eu tô mal, que eu tô zoado, que eu tô perdendo um monte. E você tá tentando me zoar. E eu vou, mano, eu vou te tirar daqui, porque eu não te quero aqui, mano. Eu não quero que você venha me zoar no meu chat quando eu tomar um pau no meio do seu cu. Mais vídeo de Nagatoro, e essa última semana eu tava bem enrolado, então não teve muito vídeo no canal, mas eu prometo que nessa semana vai sair vídeo pra caramba. Enfim, eu também queria agradecer vocês ao apoio que deram no último vídeo, pegou mais de 18 mil likes. Muita gente tá comentando que tá gostando dos vídeos e, mano, não existe coisa melhor do que você passar noites em claro produzindo vídeo e ele realmente tem um reconhecimento positivo, então, mano, eu só tenho a agradecer. Também eu queria falar com vocês sobre o servidor do Discord do canal. Quem quiser passa lá, de vez em quando eu converso com uma galerinha do servidor. O link vai estar aí na descrição do vídeo, junto com as minhas redes sociais, Twitter e Instagram. Segue lá. O episódio começa com o protagonista no corredor e, como sempre, a favorita de vocês aparece para lavar as mãos junto com ele. E sério, essa cena me lembrou bastante a cena das escovas de dentes lá em Nisei Monogatari. Ah, Farlane, mas por que te lembrou sendo que não tem nada a ver? Então, as duas situações têm uma coisa em comum, é o fato deles pegarem uma cena que até então inocente, e literalmente fazerem referência a sexo nela. Olha isso, mano. Deus nos abandonou. Certo dia, o protagonista estava de boa no horário do almoço, comendo seu lindo e maravilhoso sanduíche, até que a Nagatoro... Ué. A Josefa e a Jurema aparecem. Pela cara dela já vemos que esse pote de sorvete é feijão, né? Tem alguma coisa aí. Elas cochicham uma com a outra e a Josefa pergunta se ele já apalpou alguém. A gente percebe quando as personagens são bem coadjuvantes, é que o próprio anime faz questão de não desenhar elas direito. Papo vai, papo vem, depois de muita provocação, o protagonista ia meter o pé dali. Eu disse o pé, e não outra coisa. Porém a Jurema alcança ele e isso acontece. Mas o que o protagonista tinha pegado não era aquilo, e sim era um pão de feijão doce. A Josefa pergunta como foi apalpar ela e começa a rir, até que a Nagatoro aparece full pistola porque perdeu no Tetris. O cara perdeu no Tetris e ficou triste. Vai tomar no teu canto, não quero meu chat não, mano. Vai. E depois de ver que a coisa ficou séria, Jurema e Josefa metem o pé. O protagonista até agradece a Nagatoro, porém a Nagatoro não esboça a reação. E depois ela pergunta se ele realmente pegou nos seios da Josefa. E aqui vemos mais da Nagatoro com ciúme. Ela fala que o protagonista é o tarado, que de certa forma ela não tá errada. Ele até explica pra ela que era um pão de feijão doce. E a Nagatoro muda de expressão na hora e começa a rir. E depois disso ela pergunta o que ele acharia se ela deixasse ele tocar nela. Ele fala que não quer, então a Nagatoro tira um pão doce premium, meio que um pão de feijão doce premium, daqueles raros de se encontrar pra comprar. O protagonista até fala que ele é bastante raro e que a textura dele é tão macia e cremosa que ele nem parece um pão doce de verdade. A Nagatoro pega um pão doce normal e aquele pão doce premium dela e pergunta se ele quer ver qual que é o mais macio. Ele fala que sim, e a Nagatoro coloca o pão doce escondido nos seios. E depois fala pra ele apertar e descobrir qual deles é o pão premium. Se ele acertar, ele leva o pão premiado lá, o pão raro, esse pão aí. O protagonista fica todo sem graça e ela fala que são só pães e que ele está pensando besteiras. Exatamente, Nagatoro. Todo mundo na hora de comprar um pão vai pegar nos seios da padeira. É assim, é exatamente assim que funciona. O protagonista pega num dos pães... O protagonista pega num dos pães dela, enquanto isso, a demônia Nagatoro está zoando o fato dele estar corado enquanto apalpa o pão doce. Porém, o outro pão doce, que era o premium, acaba caindo. E o protagonista acaba pegando... Ah, mano, eu não vou narrar isso, velho. Tá passando na tela, enfim, você já sabe o que tá acontecendo. Depois de muito apalpar, o protagonista... não foi dessa vez. E a Nagatoro dá uma surra de pão nele, sério, mano. Cara da Nagatoro, velho. No outro dia, o protagonista tava esperando a Nagatoro, pois ela finalmente ia posar pra ele desenhar ela. Sim, finalmente isso acontece, né? Depois de 4 episódios, todo santo episódio, ela falava, nossa, deixa eu pesar pra você, deixa eu... Então, finalmente nesse episódio acontece isso. E ele fala meio que pra baixo que se ela não aparecer, não tem problema. Enfim, mano, eu não sei porquê, eu senti mó dó do protagonista nessa cena, velho. Eu não sei, mano. Enfim. Em seguida disso, ela aparece empurrando um sofá pra dentro. É interessante que o protagonista ficou o tempo inteiro
olhando pro jogo de beisebol. A Nagatoro até comenta que tem um aluno do clube de beisebol que joga muito bem, meio que ele é um prodígio, né? Ela até compara aquele jogador, né, que é um prodígio, com o protagonista. E ele comenta que deve ser legal as pessoas elogiarem o seu esforço. E a Nagatoro pergunta se ele quer ser elogiado. Ele confirma isso, mas ele não tem nenhum talento e nem motivos para elogiar ele. Eu achei muito interessante essa parte do episódio, porque teve toda uma conversação da Nagatoro com o protagonista sobre, pra ser elogiado, você precisa primeiro elogiar as pessoas. Enfim, ela inventa de colocar ele pra tentar elogiar ela, e ele meio que tenta fazer isso, né? Ele fala que o cabelo dela é bem cuidado, e ela começa a rir. Em seguida, ele diz que ela é ágil e ela começa a correr de um lado pro outro. E ele termina falando sobre aquele chute Gomu Gomu Foguete que a Nagatoro deu, foi bem legal. Não, eu não acredito. Sério mesmo que isso acontece, velho? Não, eu tô lendo isso. Não, produção, realmente isso aconteceu? Mano? Nagatoro corada. Isso aconteceu. Odiando ou não a Nagatoro, você tem que concordar que a reação dela foi muito fofa, diga-se de passagem. Mesmo ela sendo um satanás. Ela elogia ele de volta, dizendo que ele tem uma cara interessante. Ele faz umas caretas engraçadas. Enfim, depois dela provocar ele decide desenhar ela. E o protagonista começa a pensar em certas coisas. Depois de um tempo, a Nagatoro tira um cochilo no sofá e fala que se ele desenhar direitinho, ela vai dar uma recompensa pra... Aquela mesma coisa do primeiro episódio, até o protagonista tava pensando nisso, que a recompensa ia meio que ser uma provocação dela, né? E ela fala que ela só faz isso porque ele não tem coragem e quando ela ia terminar, ela cai no sono. Uma cena que é bonita, então ele começa a desenhar ela e quando termina, ela pede pra fechar os olhos e beija ele. Agora sim, acabou o anime, né? Ou produção? Não, era trollagem de novo. E o episódio termina com ela dizendo que gostou do desenho. Esse episódio, no geral, foi normal pra mim, não teve nada de espetacular, que nem o último episódio, que eu gostei bastante. Eu acho que o meu episódio favorito foi o anterior. Tirando a Nagatoro com ciúme e a Nagatoro corada, que é sempre muito bom a gente ver, também tivemos a provocação da Josefa e da Jurema, que não é possível que só eu ache as risadas da Josefa forçada pra cacete, mano. Não é possível que só eu ache isso. Uma coisa que eu achei bastante interessante foi o fato do protagonista ter falado que ele queria receber elogios das pessoas. Isso meio que dá um passo a mais pra gente simpatizar com o personagem. Eu particularmente senti pena do protagonista nessa cena, eu não sei, eu senti uma empatia maior com o protagonista nessa cena, então se a cena for pra esse propósito, né, então a cena funcionou muito bem comigo. E o próximo episódio parece que vai ser bem movimentado, e tudo me indica que você aparenta estar assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu no canal, então por favor, inscreva-se e deixe a sua avaliação positiva no vídeo. Acesse meu servidor no Discord, siga minhas redes sociais, Twitter e Instagram. Por fim, se você puder se tornar membro para apoiar meu trabalho, cara, muito obrigado pelo seu apoio. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero ver no próximo vídeo e até mais, porque eu tenho que fazer vídeo pra caramba essa semana. Falou!